E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos finalmente então falar sobre New World. Esse jogo que a gente não ia mais jogar, que vocês me perguntaram várias vezes como que eu tava, como que tava o hype, que eu disse, cara, perdi o tesão, não quero mais. E é isso, tipo, 11h59, a Amazon não tem compromisso com as coisas, adiou o New World mais de 300 vezes, também perdendo o jogador, agora sou eu que não quero mais jogar esse negócio. E aí lança, né? Tipo, me pegou completamente desprevenido, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, só me falaram que o servidor já tava on, e aí, pô, tá rodando liso, nem parece que tem 500 mil jogadores simultâneos no negócio. E eu vim falar sobre esse jogo e não esperem tutoriais, eu só vou dizer. Talvez eu até fale sobre aquilo que eu ando aprendendo de jogo, mas aquilo que eu vou aprender do jogo, ele vai estar sempre muito, mas muito atrás do conteúdo de qualquer gerador de conteúdo meia-boca a respeito do jogo. E eu vou explicar o porquê, e eu vou falar sobre para vocês assim sobre a minha decisão de como jogar esse negócio aqui. Tudo bem? Bom, primeiramente, antes da gente falar de expectativas, de uma série de coisas, eu fiz uma listinha né, de coisas que eu não quero esquecer que eu tenho para falar. E a primeira é sobre esse livro, Paradox of Choice, que é um livro com uma ideia que eu tento trazer muito para a minha vida e me manter muito ciente da, do quanto muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com os nossos objetos de análise, é, e, e às vezes a gente fica procurando o defeito neles, quando na verdade o defeito tá em nós. Tá em nós. E você fala, pô, eu vim aqui assistir um vídeo de um joguinho, e aí o cara me vem com umas ideias filosóficas nada a ver. Muito prazer, meu nome é Fausto. Bom, o que esse livro, Paradox of Choice, ele fala? Ele tenta quebrar essa ideia de que pelo fato de você ter muita opção, de que a sua satisfação ela tem que ser proporcional ao seu acesso. Oi? Entendi nada. O que quer dizer isso? Imagina numa época em que você só tem dois tipos de sapato. Quem é velho sabe dessa história aí. Você tinha que escolher entre Bambi e Chute. Mas, tudo bem, imagina uma situação em que você tem duas escolhas de chocolate, porque você só tem dinheiro para comprar dois chocolates. Ou você compra um bis, ou você compra algum outro semelhante. E aí você fala, pô, que merda, eu tenho muita vontade de comer um chocolate gostoso de verdade, e eu só tenho grana para pegar esses aqui. E aí você é infeliz com aquele chocolate que você tem porque ele é barato, porque você sabe que existem outros melhores, porque tem o chocolate suíço, tem o chocolate belga, tem o chocolate não sei da onde que é muito melhor. E aí de repente você fica rico e você vai no empório e tem uma parede, e tem uma prateleira de 20 metros com 700 marcas de chocolate do mundo inteiro, entre elas as 50 melhores marcas do mundo. E aí você tem dinheiro para comer o chocolate que você quiser. Esse livro ele fala muito da expectativa que a gente tem de plena felicidade, de acordo com a nossa escolha, dada a abundância de material e a abundância de opções que a gente tem. E na verdade uma pessoa que está com os pilares da vida desajustados, ela está meio mal com a família, ela está meio mal no trabalho, ela está meio mal de saúde, né? Ela brigou com o vizinho, e aí ela tem dinheiro e ela vai nesse lugar e ela quer o melhor chocolate, aquele que vai mais satisfazê-la, aquele que vai fazê-la mais feliz, e ela paga o chocolate mais caro, que por coincidência é o suíço melhor do mundo, e ela come e fala, que merda, isso não resolveu a minha vida. E aí ela fica procurando o defeito no chocolate e fala, não, essa marca aqui tem alguma coisa errada, porque os caras fazem muita propaganda, mas no final fica um gosto amargo na boca. Que aliás é um indicador de boa qualidade, sei lá. Ponto então é que eu vejo umas discussões muito acirradas a respeito do jogo perfeito, a respeito do MMO perfeito e a respeito do quanto pessoas que dedicam 12, 16, 14 horas por dia não se sentem devidamente recompensadas pelo jogo que elas estão jogando. E eu acho que quando você para e começa a culpar uma empresa pelo fato de que o jogo não te dá a recompensa que você gostaria de ter, porque você joga
14, 16, 18 horas por dia e você não tem novidades o suficiente no jogo, não tem novas experiências, novas sensações, você não tem surpresas, você não se surpreende, você não tem conteúdo para explorar, aí eu acho que está na hora de você ler esse livro e olhar para os pilares da sua vida e ver se você está bem com a sua família, e ver se você está bem no trabalho, e ver se você está bem com seus vizinhos, principalmente ver se você está bem com você, porque o jogo para você não vai estar perfeito. Então, desculpa, gente, desculpa de verdade se no meu primeiro vídeo sobre o NW, depois dele ser lançado, eu estou falando sobre uma coisa que não é sobre o jogo em si. Mas é que quando eu paro para escutar a grande insatisfação das pessoas em relação ao BDO, a impressão que eu tenho é que elas têm tempo demais para jogar aquilo. E aí elas veem que elas têm pessoas com tempo de menos para jogar aquilo, e essa pessoa que tem tempo de menos para jogar aquilo, ela está tão bem quanto, ela está tão equipada quanto, ela está tão desenvolvida quanto, ou ela experienciou o jogo tanto quanto uma pessoa que ficou jogando 16 horas por dia porque ela só fez isso da vida. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante para ser comentado, porque eu já estou escutando gente falando que está faltando conteúdo no jogo. Quando, na verdade, a gente tem que ver se o jogo ele não tem conteúdo, ou se a nossa expectativa ela não está muito grande, e se com o jogo a gente não está querendo preencher um vazio muito maior de outras coisas que estão faltando na vida e que o jogo não está suprindo. Então, eu tomei a liberdade de falar sobre isso logo de cara, porque eu acho que com isso eu já respondo grande parte das reclamações que eu escutei aqui. No fim das contas, esse jogo é só um jogo, assim como Black Desert é só um jogo, assim como qualquer jogo é só um jogo. E a gente não pode esperar uma segunda vida disso, a gente tem que garantir que a nossa primeira vida está em ordem. O meu segundo ponto para falar vocês já devem ter dormido e já devem ter até ido embora, né, a essa altura do vídeo. O meu segundo ponto a respeito desse vídeo aqui, ele é para falar sobre Something Lovely. Então, o Black Desert, que é esse jogo que eu estou pescando aqui, que está no meu segundo monitor, quando eu comecei esse jogo, eu queria entender tudo sobre ele, eu queria destrinchar toda a life skill do jogo, e eu queria explorar o máximo possível dele. E esse jogo, ele tem claramente para mim um divisor de águas nele, e esse divisor de águas é esse site aqui. Então, esse jogo para mim, o Black Desert, ele se divide no antes e depois do eu ter descoberto esse site. E eu descobri esse site e não usei, e eu comecei a usar esse site por volta de, sei lá, uns 5 meses talvez, não sei se foi tudo isso. O fato é que, me dedicando ao life skill, eu precisava de determinados recursos, e aí eu percebi que para eu descobrir o recurso que eu queria, bastava eu colocar aqui em Show Gathering Locations, colocar o nome do orc que eu queria, escolher o orc que eu queria, e aí ele revelaria no mapa todos os lugares onde existe esse material para ser coletado, e que, tirando os nodes aqui, eu poderia decidir como seria a minha rotação do material que eu estou buscando, antes de conhecer o spot. Então eu posso bater o olho aqui e falar, não, eu vou coletar nesse lugar, eu só preciso saber onde é, e aí eu vou lá no jogo e coleto. O jogo nunca mais foi a mesma coisa. Por quê? Porque o tempo em que eu mais me diverti nesse jogo, foi na época em que eu não sabia isso e que eu ficava rodando toda essa região aqui de Calphion. Na época não tinha nem Valência ainda, né? Eu lembro que antes de sair Valência, o que a gente tinha? A gente tinha Serendia, Balenos e Calphion aqui. E Média, né? E até nessa época de Média aqui, esse jogo ele ainda era fantástico para mim. Por quê? Porque quando saiu Média, eu ainda não usava esse site e eu passava tardes inteiras, enquanto eu dava aula, simplesmente andando com o char para ver o que tinha. Então eu tive uma sensação deliciosa de me frustrar com vários spots.
né? Então eu escutava uns rumores assim na guild que tinha uma subida aqui que tinha muita pedra. Aí eu pegava uma picareta, ia lá e fazia toda essa subida. E eu aprendia rotações, eu descobria lugares, eu descobria determinados locais de coleta. E a experiência, ia fazendo quests diárias, ia experimentando locais. A descoberta para mim era uma coisa fantástica. E aí eu escolhi começar a seguir esse site aqui. Por quê? Porque eu estava competitivo. Eu queria estar na frente dos outros live skillers, eu queria saber mais, eu queria conhecer as melhores cotações. E aí o que acontecia? Quando saía um novo território, eu rapidamente esgotava esse novo território, porque eu já sabia exatamente tudo que haveria lá. Tanto que quando saiu do Druvenkruhn, eu olhei para essa região aqui e falei, não vou nem pisar, por quê? Porque não tem o que eu quero, porque não tem nada a ser descoberto. E aí eu falei, cara, esse jogo morreu para mim, né? Esse jogo morreu para mim porque eu perdi, tudo bem, por prioridades minhas e pela maneira como eu escolhi jogar, mas eu me privei de uma coisa valiosíssima para mim, que era jogar sem saber, tentar, errar, descobrir. Eu fiz várias receitas erradas de alquimia porque eu não sabia receita, eu fiz várias receitas erradas de culinária porque eu não sabia receita, mas essa experimentação e essa descoberta é uma coisa muito importante para mim. Por que é importante para mim hoje? Porque meio que eu já consegui ser top casinha do jeito que eu queria. Então eu foquei em produtividade, eu foquei dentro das minhas métricas, tá? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém em nenhuma forma, mas pelo menos naquilo que eu escolhi como prioridade, eu fui muito eficiente e eu consegui o que eu queria. E aí eu olho para trás e eu falo, grande merda ter chegado, entre aspas, primeiro nesses níveis de life skill que eu cheguei. Eu poderia ter menos pressa e eu poderia ter curtido mais o caminho, porque afinal de contas a vida é sobre isso. E é sobre isso que eu vim falar para vocês, de como vai ser a minha jornada no NW. Então, alguns de vocês já falaram assim, nossa, eu quero que você faça guias e tutoriais igual você fazia de Black Desert, porque me ajudou pra caramba. E eu já gostaria de frustrá-los desde já e dizer que eu não terei conteúdo para fazer esse tipo de coisa, porque eu vou explorar esse jogo do meu jeito, no meu ritmo. Então eu estou fazendo as coisas do jeito que eu gosto, eu estou cometendo erros, eu não estou indo atrás das coisas que os jogadores estão indo atrás, eu não estou fazendo as quests nas mesmas velocidades que eles, e estou deixando de rushar muita coisa que faz com que as pessoas ganhem tempo. Por quê? Porque o meu problema não é esse. Eu não quero tempo. Eu não quero eficiência, eu não quero eficácia. Eu sei que eu vou ter bastante tempo para jogar e que se eu quiser chegar em um determinado lugar, eu vou chegar. Só que, eu estou pelo menos há uns 3 anos com uma invejazinha, né, do pessoal que chega na comunidade de Black Desert falando, galera, comecei a jogar essa semana, alguma dica para iniciantes? E eu falo, cara, pega uma série que você gostou aí, e que você acompanhou ao longo de 6 anos. É a mesma coisa do cara chegar e falar assim, cara, comecei a assistir esse seriado aqui, eu tô na primeira temporada. Você fala, puta que da hora, mano, queria eu ter 8 anos dessa série para assistir pela primeira vez. Então por um bom tempo eu fiquei com uma invejinha do pessoal que está chegando para descobrir o Black Desert agora. E é um jogo que para mim não tem mais novidade, que a novidade não tem mais o mesmo sabor. E eu frustro muita gente, porque muita gente vem querer me perguntar sobre conteúdo novo, e o conteúdo novo eu não fui lá explorar porque eu não me dei o trabalho, porque o jogo já passou a significar outra coisa para mim. Mas nesse jogo eu tô curtindo demais essa ideia, de explorar, de coletar coisas que eu não sei para que vão servir, de deixar de fazer um item porque tem um elemento que eu não descobri onde que coleta, eu não descobri como que grafita, eu não descobri onde que consegue. Eu estou evitando seguir geradores de conteúdo, eu não tô vendo tutoriais, e estou evitando até perguntar para quem já é veterano de alfa, por exemplo, como fazer determinadas coisas. No máximo eu peço algumas guias, algumas orientações e eu vou lá explorar. E no que se refere a isso, a minha avaliação é que, cara, há muito tempo eu não me divertia tanto na exploração do jogo novo quanto do NW. Significa que o late game desse jogo é maravilhoso? Não. Significa que esse jogo vai bombar ou vai flopar? Não. Significa alguma coisa? Não, é só isso. O começo do jogo é extremamente divertido.
O começo do jogo é extremamente divertido e é extremamente recompensador. Porque você começa a explorar coisas e aí você tem vontade de continuar explorando, você tem vontade. Eu tô falando sobre mim, tá? Tô falando sobre todos os jogadores do jogo. Eu sinto vontade de continuar explorando, eu sinto vontade de continuar jogando, eu sinto vontade de continuar aprendendo. E isso é tudo aquilo que eu mais tinha saudade de ter na vida, porque eu olhava de longe alguns jogos e eu não tinha vontade de estudá-los. Eu olhava para o jogo e falava, cara, eu não estou disposto a aprender a jogar para obter algum resultado nisso. Por quê? Porque esse processo de aprendizado ele não estava tão legal assim. E agora com o NW, eu estou interessado em aprender, não porque eu quero chegar em algum lugar, mas porque é gostoso esse elemento da descoberta. E eu acho que isso é fantástico. Então, ponto positivo para esse jogo. Lembra como que isso daqui comba com o Paradox of Choice? Cara, eu não sei se a alegria que esse jogo está me dando nesses 2 dias, ela vai continuar acontecendo pelos próximos 2 meses, ou pelos próximos 2 anos, ou sequer pelas próximas 2 semanas. Eu não sei. E eu não tenho grandes expectativas, mas essa fase de exploração ela está muito divertida e eu quero continuar. Eu quero continuar. Na segunda parte desse vídeo, e vamos lá, vamos ver se ela demora menos do que a primeira, né? Eu estou falando sobre coisas desse jogo que eu não sabia que eu queria e que vieram a ser incríveis, assim. Então, vamos falar sobre essas coisas. Eu tô vindo de um jogo que a movimentação ela é extremamente rápida e que você tem uma abundância enorme de diferentes skills. Embora elas tenham CDs variados, a quantidade de skills é enorme. E você tem que saber para que serve cada uma, você tem que saber se movimentar e tudo mais. Mas uma coisa que eu não sabia que eu queria e que eu descobri lá no beta da primeira vez que abriu, da primeira vez que eu joguei, é que eu ia gostar tanto dessas skills aqui com esse CD enorme. Então, por exemplo, você solta um combo, você solta um Q, você solta um E e você solta um F, pronto. Eu tenho que esperar mais uma média aí de 10 a 14 segundos para poder soltar o combo de novo. E o que eu faço nesse período? Eu me viro, né? Eu defendo, eu esquivo. E assim, se você me perguntasse se eu ia gostar de uma mecânica dessa 2 anos atrás, eu ia dizer para você que não. E se você me perguntasse se eu ia querer jogar um jogo em que o cara dá 2 cambalhotas e acaba a mana dele, né? Se você me perguntar, né? A mana aqui, né? Mas o fôlego dele, vamos chamar isso de fôlego. Se você me perguntasse se eu ia gostar de um jogo que você dá 2 cambalhotas e você tem que esperar para dar a terceira porque o cara fica cansado, eu ia falar, não, cara, não tem por que jogar um jogo desse. Por quê? Porque eu não sabia que era exatamente isso que eu queria. Bom, a verdade é que a mecânica disso daqui, quando eu penso num PVP de rua, uma coisa que eu não faço no BDO, quando eu quero fazer PVP eu jogo MOBA, uma coisa muito legal é o quanto isso daqui, o quanto essa cadência de skills, mesmo que você troque de arma, o quanto essa cadência de skills ela te permite que você controle não só o tempo de CD das suas skills, mas do pessoal que está jogando junto com você. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu fiquei bastante frustrado quando eles falaram que você ia poder, que os CDs das armas iam ser independentes, e você ia poder ficar spamando de certa forma. E que agora eu acho que eles chegaram no meio termo que é incrível, porque imagina você e mais uns 4 amigos lutando contra 5 players e você conhece muito bem o seu personagem, a arma que você usa, mas de tanto jogar com os mesmos amigos você conhece as armas que eles usam, a build que eles fizeram e a habilidade que eles têm de soltar skill em cada momento. E aí quando você fala para um amigo seu stunar o mago, ou entrar num guerreiro, porque você vai identificar a arma e você vai saber isso. Então a complexidade e essa sensação de trabalho em equipe, eu acho uma coisa que eu não fiz ainda, mas que me parece extremamente promissora. E isso me deixa muito feliz. Outra coisa que, se você me perguntasse, eu diria para você que seria um nojo, a velocidade de movimento dos chars. Então quando você pega essa velocidade de movimento, você vê que os caras eles andam
É muito lento. Para quem está acostumado com BDO, por exemplo, desculpa, eu fico falando de BDO o tempo inteiro porque é a referência que eu tenho. Se você me perguntar sobre BDO, cara, esse char ele está se arrastando. Porque lá você tem diferentes classes com diferentes move speeds. Eu jogo de caçador, ela tem um speed superior que ela ganha de passiva. Então, naturalmente, ela já anda um pouquinho mais rápido do que as outras classes. Você tem dash, você tem pulo, você tem um monte de maneira de encostar, né? de entrar e de iniciar um PVP. E aqui, por exemplo, a velocidade do char ela é tão idêntica um ao outro que você pode precisar de uma skill dessa, por exemplo, para conseguir uma locomoção a mais. Você pode precisar de um dash, você pode gastar um CD, um tempo de skill, para conseguir um pouquinho mais de território. E isso me aproxima um pouco daquele meu ideal de MOBA, daquele PVPzinho de MOBA que eu acho divertido. E eu penso em umas possibilidades muito divertidas para isso. Opinião pessoal, eu acho que esse jogo ele não deveria ter montaria, e se tiver montaria, que elas não sejam de múltiplos tiers, de múltiplas velocidades. Eu acho que se tiver montaria, ela deveria seguir o mesmo raciocínio dos players que estão correndo todos na mesma velocidade, e aí você consegue fugir numa certa constância, e você consegue perseguir com uma certa irritabilidade, né? Causando um certo desconforto, porque a pessoa, se ela não parar de correr, ela não consegue diminuir a distância caso você esteja determinado em alcançá-la. São coisas que eu não sabia que eu queria numa mecânica de jogo, mas que agora que eu encontrei no New World, eu quero explorar e eu quero saber onde que isso vai dar. Tá? Aí aqui a gente tem um fast travel muito caro. Não dá para você ficar indo e voltando para lá e para cá o tempo inteiro com aquele mapinha lá de CD de 1 hora. E aí, sem montaria e tendo que andar tudo isso daqui no pé, você fala, cara, isso é um saco. Eu jamais vou ter paciência para jogar um jogo em que eu queira ir para uma determinada cidade e eu tenha que percorrer tudo isso na bota sem ter uma opção de chegar lá mais rápido. E na minha opinião, eu também jamais iria querer jogar um jogo em que eu fosse forçado a me submeter a esse tipo de mecânica. Mas olha que engraçado, as pessoas elas estão sofrendo de burnout hoje em dia. Eu sei porque eu trabalho com essas pessoas o tempo todo, tá? As pessoas elas estão sofrendo de burnout por quê? Porque elas não dão conta de todo esse monte de informação de informações que elas precisam processar o dia inteiro. Então, um típico escravo da vida corporativa hoje em dia, ele tem que saber, primeiro, sobre o trabalho dele. Segundo, ele tem que conseguir conversar com o cliente, ele tem que conseguir conversar com o chefe. Então, ele tem que saber como está o mercado de ações. Ele tem que saber como que o cenário político impacta no mercado de ações dele. Ele tem que saber o que está acontecendo na China. Ele tem que saber o que está acontecendo com a crise hídrica. Para quê? Para tomar um café. Se o cara quer tomar um café na Copa, para encontrar os colegas de trabalho dele, do escritório, se ele quer fazer aquele hangout no Teams lá no final do expediente, ele tem que saber de tudo isso, porque senão o cara é um ignorante. Então, as pessoas elas estão se forçando a assistir vídeos em velocidade tripla, dupla, podcast, então nem pensar. Você tem que ficar consumindo material. E aí você estuda porque você quer chegar em algum lugar. Aí você vai pro seu joguinho. Aí, quando você vai para o seu joguinho, você cai num jogo em que, e isso não é depreciação do Black Desert, pelo amor de Deus, mas você vai para um jogo, por exemplo, em que você tem inúmeras classes, elas estão com energia carregada e você quer fazer alguma coisa com isso, cada uma está num lugar do mapa, e se eu tenho um recurso aqui na minha bag que eu quero usar em Valência agora, eu vou mandar para uma empregada para o armazém da região, e eu vou mandar do armazém da região para lá e vou mandar, e o cara ele já consegue pegar isso daqui 1 hora, por exemplo, e usar onde ele precisa. Aí eu fico com um monte de reloginhos na minha cabeça, por quê? Porque eu tenho o reloginho do CD do transporte, eu tenho o reloginho da empregada, eu tenho o fast travel, e aí quando alguém dá, por exemplo, se eu estivesse numa guild em que o PVP fosse relevante, você consegue atravessar o mapa muito rápido, porque todo mundo tem montarias muito rápidas. Então, não só a informação ela é muito rápida, mas a movimentação é muito rápida.
E aí você entra no jogo para se desestressar e a velocidade dele, a velocidade com que ele descarrega informações do seu colo e a velocidade com que ele demanda tempo de resposta, reação, é muito grande. E aí você se sente forçado a trabalhar dentro de um jogo que supostamente deveria ser alguma coisa que iria te descontrair. E esse jogo, ele já te coloca numa zona de conforto em que os seus amigos de equipe, o pessoal da sua facção, o pessoal da sua guild, eles não podem oferecer de você mais do que aquilo que você tem para oferecer, que é essa velocidade que você tem de chegar lá. E até aquela coisa que a gente tem mais nojo, que é essa demora de chegar em algum lugar, ela está sendo uma coisa para mim super interessante. O Hideo Kojima, ele lançou um jogo desastroso, catastrófico, com aquele cara do The Walking Dead lá, em que é um jogo em que você é um carteiro, você tem que atravessar o mundo e levar um pacote de um lugar para o outro. E qual que é a ideia daquele jogo? Vai ser uma imersão em que você vai ter a sensação de cruzar lentamente um território. A Amazon, ela fez isso, só que com maestria, porque ela colocou essa experiência dentro de um mundo em que você tem milhares de outras coisas para também fazer. Como você não tem um cavalo T9 que vai sair voando por cima de tudo isso daqui, pulando toda essa porra, e como você vai ter que necessariamente andar por tudo isso daqui, e você vai andar por isso daqui na velocidade que um ser humano andaria, né? Porque é muito fácil você falar que você está frustrado com esse jogo e falar assim, pô, você dá duas cambalhotas pro lado, acaba o fôlego dele. Vai você dar duas cambalhotas e ver se você tem fôlego de dar a terceira. A gente tá ficando velhinho, né? E aí quando você corre com o char, você fala assim, porra, mas é muito lento. Vai você correr nessa perspectiva e ver se você consegue cobrir mais território do que isso de maneira constante. Também não consegue. Esse jogo, ele está te fazendo andar num ritmo que faz com que você, por ser forçado a passar lá, no ritmo que o jogo quer que você passe, diferente de um cenário que seria um palco para um Pegasus passar aqui a milhão, a 150 por hora, diferente de conhecer um território porque você passou lá do lado, voando de Pegasus, planando de Pegasus, você está sendo forçado a andar de forma recorrente. Por quê? Porque você descobre seu spot e você precisa ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. E você se acostuma a fazer umas caminhadas. Isso resgata uma sensação de conexão com a terra, de conexão com o território e essa sensação de chegar aqui, olhar para o lado e saber exatamente o que você vai enxergar lá. Porque esse lobo pode estar em respawn e esse lobo pode não estar aqui. Mas você pode se familiarizar, por exemplo, com aquelas 5 árvores ali da frente, sendo que a da esquerda ela tem o tronco meio torto e isso pode ser a coisa mais imbecil do mundo para você, porque você pode querer só o PVP, mas dá uma sensação de imersão e de pertencimento a essa terra que pode ser única. E que pode ser exatamente aquilo que você buscava, exatamente aquilo que você estava procurando e não sabia que era o que você estava procurando. Uau, eu tô tomando um pau do louco. Essa coisa de, por exemplo, poder sair no meio da TF, mesmo com um jogador, e é claro, se ele não ficar te dando tiro de mosquete ou de flecha, mas de conseguir escapar de uma TF que não seja de seu interesse, ela é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque você pode sair, se recuperar e voltar de novo depois. Então, são várias essas oportunidades e são vários tipos de estratégia e você pode não querer fazer isso sozinho, porque se tiver um grupo de 3 pessoas lá, você pode querer levar mais uns 2 amigos seus, ou 3. E quem sabe, caso você seja abordado por um grupo maior do que o seu, você pode ainda ganhar TF e ter aquela sensação gostosa de ganhar um 3x5 porque você estava com equipe melhor, porque você tinha um entrosamento melhor, porque você estava com um amigo seu que é mais habilidoso. Isso é uma coisa que estava faltando. Tava faltando para mim um jogo em que eu tivesse vontade de chamar uns amigos meus para cumprir uma quest específica. Então eu abro o mapa, eu vejo que eu tenho uma determinada quest ou uma determinada DSG que seja, e aí eu já sei quem é que eu quero chamar e porque ele tem um determinado char, ou porque ele tem dedo, ou porque simplesmente é uma boa companhia. E isso está me deixando até este presente momento muito empolgado.
Então, se eu precisar dar feedback para você do que vai ser o New World para mim amanhã, eu não sei. Mas, assim, até agora está sendo um dos jogos mais deliciosos que eu já experimentei. Assim, de partida de jogo, de começo de jogo, ele foi um dos mais divertidos. Porque eu já cansei de jogar MMO que eu não tinha vontade de jogar e que eu ficava querendo jogar logo para chegar logo num determinado nível. Para poder começar a me divertir. E esse jogo aqui, ele tá me permitindo a diversão sem que eu tenha que sequer prestar atenção no nível que eu tenho que chegar para liberar determinada coisa. Isso conta muito a favor dele. Eu não quero dar um veredito final, eu não tenho como saber como esse jogo vai ser na experiência de uma outra pessoa que não seja eu. Eu só quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência e ver disso, enfim, o que vocês acham. Eu tô no servidor Liusha, a minha facção é sindicato. Eu não sei se a minha guild está aberta para receber novos players, mas eu tô animado porque tem um pessoal bem interessado no jogo. E se você. E eu não acho que eu vou ser gerador de conteúdo, mas eu vou vir aqui compartilhar as coisas legais que eu tô aprendendo. Isso eu vou fazer. Eu lembro que quando eu comecei a jogar esse negócio aqui, aliás, antes de começar esse negócio aqui, eu falei: se eu for jogar NW, eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz no BDO. Eu não vou investir em life skill. Bom, o servidor abriu ontem e tá aqui. Mineração, extração de madeira, e eu estou me divertindo muito com a forja de armas, embora o nível esteja baixo, com forja de armas e engenharia. Cara, essa mecânica de enchante desse jogo, ela é muito viciante e pelo menos até esse momento é recompensadora. Tomara que continue assim. Bom, para uma primeira hora de compartilhamento de experiência, acho que tá bom, né? Então por hora é isso. Grande abraço, vamos ver se vai ter mais vídeo parecido.